Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, aqui juntamente com os irmãos, feliz pelo convite, agradeço pelo carinho. Esse carinho, como já disse, é recíproco, fico feliz, mas eu agradeço aos irmãos, agradeço de coração por esse carinho, né? A minha proximidade dessa igreja é muito grande, fico feliz. Eu sou professor de alguns pequenos dessa igreja aqui no São Lucas, né? Então, a experiência está ficando muito interessante. Bom, o convite que foi feito foi para falar no Dia do Adolescente Batista. Cadê os adolescentes? Levanta a mão, por favor. Ok, tá bom. Bom, não sei se vocês sabem, mas a primeira vez que eu dirigi um culto numa igreja à noite, um culto noturno, cheio de gente, foi num Dia do Adolescente Batista. E a primeira vez que eu preguei numa igreja, em frente à minha igreja, foi num Dia do Adolescente Batista. Eu era muito feio, eu era magricela, cheio de espinha na cara. Foi horrível, horrível, a experiência foi horrível. Claro, na minha visão, né? Claro que Deus está vendo, Deus sabia a intenção do meu coração. Então, eu quero dizer para vocês, queridos, vocês estão indo muito bem, viu? Vocês estão dando de 1000-0 no que eu fiz naquela época. Lá em 1997. Você já era nascido em 1997? Não sei que não, querido. Bom, o tema escolhido pelos queridos para essa noite foi lance as redes, né? Jogue as redes. Né? Então, nessa noite, eu gostaria de refletir com os irmãos o seguinte tema: uma rede bem jogada. Abra sua Bíblia, por gentileza, no texto que os irmãos escolheram, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. E vamos ler o texto a partir do versículo 1 até o verso 11. E faremos então uma leitura. Eu lerei aqui na Nova Versão Internacional, os irmãos acompanharão por gentileza. Eu sei que algumas traduções podem estranhar um pouquinho, mas não tem problema. Tá? Os irmãos podem me acompanhar aqui. E os irmãos que estão também no culto ao vivo, na transmissão, também poderão fazê-lo. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te louvamos por essa palavra, porque veio do teu coração para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque essa tua palavra está disponível para nós. Em alguns lugares, em alguns países não está. Então, nós te agradecemos por esse privilégio, poder lê-la na sua totalidade, de poder refletir, Senhor Deus, na tua mensagem. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar nessa noite sobre algumas coisas que acontecem quando você joga as redes com Jesus. Tá?
que jogar as redes com Jesus é uma rede bem jogada. Vamos pensar no contexto. Jesus estava ali próximo ao lago de Genezaré. Aquele lago não era qualquer lago não, tá, gente? Tinha quase 20 quilômetros de comprimento, era grande, e era também conhecido como Lago da Galileia. Se na tua Bíblia tiver Lago da Galileia, está certo, não está errado também não. É também conhecido como Lago da Galileia. E ali, Jesus ele observa algumas coisas. Ele observa a necessidade das pessoas, porque naquele tempo o seu ministério já estava bem desenvolvido. Tinha bastante gente para ouvi-lo ali, e ele percebe que há outras necessidades, há outras coisas a seu redor. Mesmo totalmente ocupado com o seu ministério, ele presta atenção na vida das pessoas, naquilo que as pessoas necessitam. Às vezes, irmãos, falta sensibilidade para a gente, para perceber o que as pessoas estão precisando à nossa volta. Às vezes a gente está tão concentrado no nosso trabalho, naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente precisa, que a gente não presta atenção nas pessoas que têm outras necessidades que a gente pode atender. E Jesus entendia isso, sabia disso. Então, ali naquele momento, ele vê que os discípulos estavam lá, eles lavaram as redes, porque era comum lavar as redes. Ah, não pescaram nada, mas tinha que lavar, era o hábito, era o comum, lavaram as redes ali. E ali Jesus faz o seguinte, ele vai dar uma palavra e ele pede para afastar o barco um pouquinho mais para onde é mais fundo. É interessante porque ele poderia ter dado a sua palavra bem mais de pertinho, lá, bem mais pertinho da areia, mas ele pediu para afastar um pouco. Então ele pede para os discípulos fazerem algo diferente, para ele poder trazer o recado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você, uma das coisas que acontecem quando você joga as redes com Jesus é que você tem a vida revisada, você tem a vida retirada de onde você está. Já parou para pensar que às vezes você não reflete que há coisas na sua vida que já deviam ter ido para o passado faz tempo? Cadê os adolescentes aqui, queridos? Às vezes teu pai e tua mãe estão te pedindo, por favor, para você se afastar de certas companhias. E eles não fazem isso porque eles têm um prazer mórbido de fazer você sofrer. Eles fazem isso porque eles veem que aquela amizade não é boa para você. E a mesma coisa para o adulto. Algumas situações que a gente vive, algumas condições que a gente vive, não são eternas. E a gente trata como eterno algumas coisas que são temporárias. Alguns trabalhos, algumas condições de vida. Por exemplo, quando eu era missionário, já fui missionário, os irmãos já estão careca de saber, mentira, quem está ficando careca sou eu. Os irmãos já estão sabendo já que eu fui missionário, etc. E tal. Quando eu era missionário no Maranhão, o povo tinha uma apreciação por aquilo, sabe? Aí o povo mandava mensagem, mandava e-mail, me mandava mensagem no Facebook, e ficava feliz. Olha, que coisa linda, você é servo de Deus, você é ungido, você segue o que Jesus manda, parabéns. Não era nem pastor na época. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu voltei do ministério e Deus fez uma mudança na minha vida. Deus me ordenou o ministério pastoral, estou aí como pastor da Primeira Igreja Batista em Seado das Garças hoje, né? Faço visita, faço trabalho, hoje nem tanto, né? Mas faço visita, auxilio os irmãos, auxilio meu pastor, né? Sou braço direito de pastor, pastor auxiliar, carrega a mala de pastor, e com prazer, né, pastor? A gente carrega a mala de pastor com prazer, e a gente entende a vida deles, e a minha vida mudou completamente. Deus me tirou de uma situação, me colocou em outra, você entende? E não tem problema nenhum nisso. Hoje, eu pergunto aos irmãos, quem é que me manda mensagem dizendo que eu estou cumprindo meu ministério? Mais ninguém. Que coisa curiosa, né? Porque quando eu estava no campo missionário, lá no meio dos ribeirinhos, lá no Amapá, quando eu estava no Maranhão, lá no sertão, no meio de um monte de criança pobre, e lá, trabalhando com ele, eu estava cumprindo o ministério, eu estava fazendo coisa bonita para Deus. Mas quando eu estou na igreja, fazendo um trabalho pastoral, não estou mais. Você entende? Então, às vezes você, querido, você está num lugar que Deus vai tirar. Isso não mexe com o seu valor. É você que está teimando com certas situações que Deus já falou que você não era para estar fazendo há muito tempo.
Então, Jesus estava dando aos discípulos uma oportunidade de fazer algo diferente. E eles aproveitaram. Mais para frente no texto, os irmãos viram que eles aproveitaram essa oportunidade, né? Agora vamos pensar assim, né? Em segundo lugar, versículo 4 e 5 diz o seguinte: vamos pensar no que acontece no versículo 4 e 5. Jesus, o que ele pede para Pedro fazer? O que ele pede para Pedro fazer? Vamos lembrar do texto. O que ele pede? Oi? Eu não ouvi. Ok, vamos voltar para a pescaria, né? Lança as redes, vamos lá, né? Olha só que coisa. Qual era a profissão de Jesus, queridos irmãos? Carpinteiro. O que carpinteiro entende de pesca, gente? O que carpinteiro entende de lagoa? Espera aí, a gente pescou a noite toda. Naquela situação, eu não sei se tem algum irmão aqui que tem experiência com pescaria, se é de Sepetiba, se, né, já teve experiência, né? Não é pescador meu pai era pescador de fim de semana, tudo, né? Mas não tinha aquela experiência, né? Então, o que acontece? Naquela situação, os peixes à noite subiam para perto da superfície. Quando estava clareando, eles desciam para a parte mais funda, ou seja, era mais fácil pegar os peixes, principalmente os grandes, quando estava mais escuro. 5 da manhã, 4:30 da manhã, 3:30 da manhã, tarde, tipo madrugada, bem madrugada mesmo. Quando estava ficando mais claro, eles vão para longe. Pedro não sabia disso? Sabia. Falou: Senhor, olha, quais as chances matemáticas da gente conseguir peixe? 0. Porque na hora boa de pegar peixe, a gente não pegou, Senhor. Na cabeça dele, com certeza isso estava funcionando. Mas Jesus, que não era expert em pescaria, Pedro fez uma coisa interessante. Ele deu um voto de confiança a Deus. Amém, igreja? Essa é a segunda coisa que acontece quando você joga as suas redes com Jesus. Você dá um voto de confiança a Deus. Jesus não era perito, não era expert. Eu, por exemplo, eu sou teólogo, eu sou internacionalista, eu sou professor de história. Eu não tenho expertise com trabalho de informática. Eu não tenho expertise. Eu vou tentar ensinar o Marcos a fazer isso. Espera aí, gente. Por que como? Como que eu vou ensinar isso para ele? Não faz sentido. Mas Pedro teve uma atitude humilde, uma atitude de entregar. Está aqui, Senhor, olha, já que é o Senhor que está falando, nós vamos sim, eu vou lá fazer a pesca, né, eu vou confiar. Tem uma história de um pai que estava com o seu filho. Eu não sei se vocês já viram aquelas casas de campo, aquelas casas do interior, que tem uma varanda grande e uma escada na frente, aquela parte da frente de madeira, aquelas casas grandes do interiorzão, não sei se vocês já viram, né? E ali tem uma varanda ali de madeira, e o filho de 5 anos estava chegando para perto do pai, vindo de fora, vindo da rua, né? Claro, criança, né, no interior anda na rua, né? Difícil aqui, não estamos falando de cidade, né? Aí está lá o pai dentro de casa, perto da porta, olhando para o filho chegando assim. Uma hora, o filho vê que o pai está perto dele, vai correr para abraçar o pai, feliz que viu o pai. O pai fala: filho, para, filho, para agora. Aí o garoto: você confia no seu pai? Para e deita. E você vai vir para o seu pai rastejando. Rasteja até o seu pai e vem abraçar teu pai. Mas vem devagar. Vai devagar, vem vindo. Vai fazer o que o papai manda? Aí o garoto está lá fazendo do jeito que o pai está orientando. Ele entra em casa, agachado, devagar e tal, ele vem e abraça o pai. No batente da porta tinha uma cobra de 2 metros de altura. Ou seja, a criança não viu a cobra, mas ela fez do jeito que o pai mandou. Ela deu o voto de confiança no pai. Claro, é o pai. Mas a gente, às vezes, não dá esse voto de confiança para Deus, de fazer as coisas cegamente. Pedro era cegamente. Fazer aquilo, ir com um carpinteiro para o meio do mar de novo e sujar as redes de novo. Sujar de novo 2 trabalhos.
E o carpinteiro vai querer mandar na gente, espera aí, mas foi. Aí deu voto de confiança e foi. Então ele deu um voto de confiança, eu vou confiar no Senhor. Então você, irmão, você às vezes, jovem, adolescente, você às vezes não quer servir a Jesus, porque você não quer entregar a sua vida integralmente para Ele. Às vezes a gente está no caminho do Senhor, está numa igreja, mas tem coisa na nossa vida que a gente não quer entregar cegamente. Que a gente acha que a gente sabe mexer, que a gente sabe fazer, que a gente tem experiência, que a gente é bom. Não, não é. Tem coisas que você precisa entregar. Você sabe, eu não sei. Deus sabe as áreas da sua vida, você precisa, olha, está aqui, Deus, olha, eu quero entregar ao Senhor cegamente. Quero entregar a minha vida, minhas situações, minha vida financeira. É para pensar que às vezes tem aquela música, né, tem aquele louvor, né? Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nunca ouviram essa música, irmãos? Amém, glória a Deus. Estou brincando, queridos, eu sei que os irmãos também já ouviram, mas às vezes a gente não entrega, né? Jovem, adolescente, você não entrega, adulto, não tem aquela confiança, né? Então, lá foi ele para o mar e jogou, né? E Jesus fez algo maravilhoso para eles ali. Vamos ver o que aconteceu. Versículos 6 e 7, eu queria que um irmão ou irmã lesse em voz alta, por favor, versículos 6 e 7, por gentileza. Fazendo assim, acolheram uma grande quantidade de peixes e rompiam a rede. Amém. Outra coisa que acontece quando você lança as redes com Jesus, você vê não só o milagre, mas você olha para dentro de você. Continua lendo, lê o 8 também, por favor. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Tá bom, só até aqui. Olha que coisa interessante. O milagre aconteceu e eles viram não só o milagre. Pedro não viu só o milagre. Ele olhou para dentro dele mesmo. Ele olhou para dentro da vida que ele levava, que era totalmente incompatível com o homem de Nazaré, com aquele mestre que estava ali com ele. Então, às vezes, a gente não se dá conta, mas Pedro ali, ele viu além de uma pesca maravilhosa. Ele viu a luz, e essa luz de Cristo era tão forte, tão incandescente, tão incrível essa luz, que ele olhou para dentro dele mesmo, foi capaz de enxergar os seus pecados, capaz de enxergar, olha, esse homem sim, esse é o Messias, esse é o Senhor. Ele olha para dentro dele mesmo. Às vezes, a gente quer basear a nossa fé em milagre, em bênção, mas não, a fé, ela não faz só isso. A luz de Cristo não faz só isso, ela faz você olhar para dentro do teu caráter. Amém, igreja? A fé, o milagre maior é a mudança no teu comportamento. Não é a pesca maravilhosa. Não é só o barco cheio de peixe para servir o comércio lá. Então, quando as redes são lançadas com Jesus, uma das coisas que acontece é você olhar para o milagre e para você. Uma confrontação contigo, com quem você é. Porque às vezes as igrejas estão viciadas em testemunho. A igreja fica viciada nesse negócio. Nos anos 90 isso era demais. Eu sei que é meio... Eu estou entregando minha idade falando isso, mas nos anos 90 isso era demais. Era testemunho em tudo que era igreja. Congresso de juventude, testemunho do ex-produtor da revista X, você quer, né? Testemunho do ex-traficante. É ruim ter uma experiência com Cristo? Claro que não. É bonito ouvir um testemunho de uma vida transformada? Claro que é. Mas as pessoas estavam começando a basear a fé delas só nisso. Só nisso. Até quando a gente vai ficar falando, porque eu nasci prematuro,
Você vai ficar contando suas histórias de livramento até quando? Ah, porque eu fui atropelado, tive um acidente. É bênção? É motivo de glória a Deus? Mas para de basear a tua fé nessas coisas, tem outras coisas. Tem outras coisas que Deus quer tratar na tua vida. E não pode ser uma muleta. As bênçãos que você recebe, os livramentos, as vitórias, não podem ser muleta da tua fé. Que fica falando o tempo todo, mas eu venci, eu consegui. Às vezes, quando a gente era adolescente, a gente era garoto, é interessante falar isso no culto de adolescente, a gente se sentia mal, porque a gente via o sujeito que era ex-bandido, eu não sou ex-nada, então eu não tenho comunhão com Deus. E tinha muito esse conflito interno, né? Porque a experiência com Deus estava resumida a isso. Mas tem mais coisas. Na hora de lançar as redes com Jesus, Ele tem mais coisa para você. Tem uma vida mais completa. Uma vida onde você vai olhar para coisas e vai mostrar o quão sujo você é. Quão sujo você está sendo. Coisas que você tem que mudar. Adolescente, muda o jeito que tu trata a tua mãe. Para de falar. Olha o tom de voz que tu fala com teu pai. Pastor, meu pai não vale nada. Não interessa. A Bíblia não diz para você honrar pai e mãe só quando eles são gente boa. É para honrar pai e mãe e acabou. Quarto lugar. Versículos 8, 9 e 10. Leamos todos juntos aqui, acompanhem. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Só até aqui, queridos irmãos. Em quarto lugar, quando Jesus lança as redes, quando você lança as redes com Jesus, você ganha propósito de vida. Amém, igreja? Propósito. Sua vida não é para nada. O que mais tem é adolescente, jovem, se matando porque acharam que a vida não tem sentido. E quando você lê Eclesiastes, parece que a vida não tem muito sentido, é um livro pesado, né? Mas não é isso. Não é isso que a palavra vem trazer. Não é isso que esse texto quer trazer para você. Eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Quando Jesus vem na tua vida lançar as redes, Ele te dá uma transformação de rumo. Aonde você vai? Onde você está indo? O que você está fazendo com a tua vida? Esses dias eu estava percebendo, Deus incomodou meu coração pesadamente. Eu estava percebendo que eu estava participando de muitas discussões inúteis na internet. Percebi isso quando uma senhora teve uma senhora que mandou uma mensagem lá do interior, nunca vi a senhora, o marido, ora por mim, a gente está precisando, pastor, a gente precisa do socorro. O casal veio me pedir socorro, porque estava passando umas situações terríveis na vida, e eu pensei comigo, cara, por que eu estou perdendo meu tempo com certas coisas? Olha o tempo que tu perde com minúcias, com picuinhas, especialmente na internet. Pede para Deus, fala, Deus, me dá uma lista de coisas que eu possa abandonar, me dá um propósito, que tem umas discussões que não levam a lugar algum. E Deus quer que você foque em outras coisas, num rumo de vida melhor, quer mudar o teu comportamento. Isso não faz você uma má pessoa, você ter o seu entretenimento, não está errado, seu entretenimento, seu lazer, não está errado. Mas começa a perceber o tempo que você gasta em determinadas coisas que não vão te trazer nada. Jovem, adolescente, eu vou dizer uma palavra dura aqui, não faz sentido ficar 12 horas nos jogos online, 15 horas no mesmo dia. Não faz sentido.
Eu sei que você ama, que tu gosta, sabe? Mas começa a entender isso como um tempo gasto que poderia ser diminuído. Teu pai e tua mãe não estão te pedindo para você largar, eles não querem quebrar teu iMac, teu Dell, não. Só para diminuir. A gente colocar nosso coração em outras coisas. Colocar nosso coração naquela situação que eu estava vendo ali, uma senhora, um marido pedindo socorro para mim, que nunca foram da minha igreja, que me descobriram sei lá como, e pediram socorro para mim. Muitos adolescentes aí se matando na minha faculdade. No dia um dos dias que eu estava na faculdade, um garoto subiu do 8º andar, se jogou e se matou do 8º andar. Isso foi no meu 4º ano. O pai dele tinha falecido, ele estava mal, estava triste, se jogou do 4º andar. Não teve jeito, os paramédicos não tiveram jeito, morreu ali mesmo. Aí ele colocou um recado lá na página dele: não suporto a morte do meu pai, adeus, não quero mais saber dessa vida, não aguento mais. Então, jovem, adolescente, adulto, jogar as redes com Jesus é perceber novo propósito, nova vida, novo tempo. Ah, mas eu já sou convertido. Não interessa. Você já é convertido, mas Ele quer te dar novo propósito de vida. Novo tempo, novas coisas. Novas coisas. E eu não vou ficar com esses papinhos aí torto, não. Novas coisas, dinheiro na tua conta. Não, nem pense que vão ouvir isso da minha boca. Se Deus achar por bem, né? De repente alguns irmãos aqui conseguem um empregão de 15 mil, 20 mil. Eu não posso prometer isso para ninguém não, porque isso não é Bíblia. Mas é novo, coisas novas. Você se jogar diante de Deus. Nova missão. Os discípulos estavam desanimados, concorda comigo? Que os discípulos estavam desanimados naquele barco ali? Não pescaram. Imagina, deve ser complicado, né? Você depende daquilo. Você precisa daquilo. Mas, desanimado ou animado, Ele quer pegar na tua mão. Ele quer levar você para um novo tempo, novas coisas. Né? Começa a afastar, começa a orar. Começa a orar por algumas pessoas que você não devia ser influenciado. Algumas pessoas você devia orar e não ser influenciado. Algumas pessoas você devia orar e não almoçar com elas, e não botar dentro da tua casa. Algumas pessoas você devia pedir compaixão a Deus, pedir que se cheguem até Cristo, que tenham uma vida transformada, mas não botar na tua intimidade. Algumas pessoas já deviam ter cascado da tua vida faz tempo. E está lá tua mãe pedindo, está lá teu marido, tua esposa pedindo para você fazer isso. Você não faz, você não desvincula. Não quer nada novo, quer ficar agarrado nas coisas velhas. Mania velha. Manias, costumes. Então, propósito de vida, pede para Deus um propósito de vida que Ele vai te oferecer novidade. Até para nós, pastores, propósito, a gente prega de um jeito, você vai pregar de outro jeito. Você está numa situação, Deus vai te colocar em outra situação. Quem sou eu para dizer que meu futuro é ser pastor até os 90 anos de idade? Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu? Feche seus olhos, por gentileza. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um aqui. Eu quero mais uma vez agradecer pelo convite. Fico muito feliz, muito honrado de coração. Tá? Vou levar esse carinho para o resto da minha vida. E gratidão é uma coisa boa. Quero ser sempre grato por esse carinho. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com quem é de direito.